Bom, o objetivo da aula de hoje é apresentar vetores. Mas antes de começar com vetores, a gente tem que pensar o seguinte, que uma variável x do tipo inteiro só pode armazenar um valor. Então, se x recebe 10, x recebe 20, qual vai ser o valor se eu imprimir x? Se eu imprimir o x, o resultado vai ser 20, porque eu substituí o valor. Se eu quiser armazenar o 10 e o 20, ou eu crio x e y, duas variáveis, e imprimo as duas, x e y. Essa é uma forma, só que essa forma não tem muito sentido. Se eu quiser imprimir 1000 números, eu vou ter que ter 1000 variáveis. Não dá certo, né? Então o que tem que fazer? Criar uma variável apenas, por exemplo, x, sendo que essa variável armazene mais de um valor. Então, para exemplificar, eu tenho aqui, imagina que eu tenho um índice, aliás, um índice não, uma variável x, vou chamar ela de x, só que essa variável, ela não tem apenas um espaço, como esse aqui, onde eu coloco 10, ou se eu quiser colocar 20, eu vou substituir. Eu tenho que ter condições de armazenar o 10, armazenar o 20, armazenar o 30, 40, 50. Então é exatamente isso que a gente precisa, criar uma variável composta de vários espaços. Isso a gente dá o nome de vetor. Então tudo isso aqui é um vetor. Ou array, mesma coisa. Sendo que para a gente inserir os valores nesse array, a gente tem que saber onde inserir, porque eu tenho, nesse caso aqui, eu tenho 5 espaços. Então eu tenho que inserir nesse primeiro aqui. Só que o primeiro começa em 0. O primeiro, nas linguagens de programação, começa em 0. Depois, então, tem o segundo, que é 1. O terceiro, que é 2. O quarto, que é 3. E o quinto, que é 4. Isso aqui a gente dá um nome de índice. Índice do vetor. Ou seja, é o endereço dessa posição aqui. Aliás, o endereço desse elemento aqui. O elemento 10 está na posição 0, o elemento 20 na posição 1. Então é isso que nós temos que fazer, criar uma variável, vetor, e definir qual o tamanho desse vetor. E aí passar a inserir ou recuperar os valores aqui dentro. Então imagine isso como um condomínio onde eu tenho a casa 0, a casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, ou um prédio que eu tenho apartamentos. Então o prédio seria o vetor e os apartamentos o número do apartamento. E o que tem lá dentro desse número é o morador, é o conteúdo. Então é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Para a gente declarar um vetor no Visual G, como é que a gente faz? Então a gente declara a variável, então nós temos que aprender a como declarar um vetor. Então lembre-se, só para a gente revisar, eu tenho que criar um vetor, por exemplo, x, aqui é o nome da variável. E aqui é o tamanho dele, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. E eu vou colocar o 10, o 20, o 30, o 40 e o 50 nessas posições. Então para fazer isso, agora eu vou criar então a variável x, que vai ser um vetor. Vou apagar y. Eu tenho que dizer que o x é um vetor que vai de 1 até 10 elementos. E aí fecho,
coloco entre colchetes o tamanho dele e depois o tipo de dado, 2 pontos, o tipo de dado que eu vou colocar dentro desse vetor. Então agora eu posso... Opa, aqui não é 2 pontos, aqui é D inteiro. Então a variável, 2 pontos, e aqui o vetor D inteiro. Então 10 elementos de inteiro. Agora sim, vamos colocar, então, conforme o nosso exemplo aqui, vamos colocar na posição 0 o valor 10. Na posição 0 o valor 10. Então na posição 0, deixa eu só... arrumar a tela aqui. Então, na posição 0, o valor 10. Na posição... Então, no mesmo vetor, no mesmo prédio, na posição 1, no apartamento 1, o valor 20. Esse aqui eu posso apagar. Na posição do mesmo prédio 2, o valor 30. E assim eu vou fazendo. Se eu quiser imprimir agora os valores, eu tenho que imprimir não só o prédio, eu tenho que imprimir o conteúdo desse prédio, ou seja, os apartamentos. Então, eu tenho que colocar aqui não só o X, mas, por exemplo, o prédio X no apartamento 1, por exemplo. Então vai aparecer o que? O 20. Vamos testar. Aqui. Opa. Houve um problema aqui. Vamos tentar resolver. Ah, olha só. Eu disse que em algumas linguagens de programação, a maioria das linguagens de programação começa em 0. Só que aqui eu defini que ele começa em 1. Então não existe o vetor na posição 0. Então é na posição 1, posição 2, posição 3 e assim em diante. Agora, se eu imprimir então o valor 10, ele está na posição 1. Então agora vai funcionar. 10. Você pode estar perguntando, se eu colocar 0 a 10, será que funciona? Então, na posição 1, tenho 10. E na posição 0, tenho o quê? Não tem nada, na verdade, né? Ele coloca 0 porque é um inteiro. Então, quando eu não defino um valor, ele inicializa esse valor como 0. Então, eu posso definir aqui de 0 a 10, que são 11 elementos, né? Se ele começa em 0, são 11 elementos. Por isso que a gente começa em 1, que fica mais fácil de contar, né? Então, agora vamos corrigir o nosso exemplo aqui. Então, aqui começa em 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Vamos apagar esses dois porque nós não temos, né? Nós temos só 3 elementos. Correto isso? Correto, né? Nós temos 3 elementos. Só que eu tenho espaço para 10. Ó. Então eu tenho espaço para colocar o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo. Porque vai de 1 a 10. Agora, se eu quiser colocar somente 3 elementos, 3 elementos. Se eu quiser colocar no índice 4, vejam, vou tentar colocar o quarto elemento no índice 4, no apartamento 4. Deve dar um erro, tem que dar um erro, né? Porque não existe apartamento 4. E vou tentar exibi-lo, inclusive. Vejam, não existe o X, o vetor X, no apartamento 4, no índice 4. Então a gente tem que tomar cuidado com o tamanho do vetor. São só 3 elementos, então o quarto não é possível. Então, desse jeito, a gente consegue exibir o conteúdo do terceiro elemento, que é 30. Ok? Então, até o próximo vídeo.